a quantidade de dados que a gente transaciona hoje em dia e eles sendo armazenados, isso é algo de muito valor se tu consegue aplicar técnicas direcionadas à aprendizagem de máquina e inteligência artificial. A preocupação, acredito que maior, é como que agora vai ocorrer essa transformação no mercado de trabalho. Que ela vai ocorrer é inevitável, tá? E o quanto políticas públicas, visões organizacionais entendem que também isso é um processo. Então, pessoal, seguimos com a programação, estamos com a professora Adriana, ela que é professora, pesquisadora, tem MBA em Inteligência Artificial e Big Data da USP, né? E trouxe um assunto muito interessante para nós, né? Principalmente porque como a gente trabalha em uma empresa de teste de software, né? E vive o boom da tecnologia hoje em inteligência artificial. O tema sobre inteligência artificial e a metamorfose na área de teste de software é muito interessante, né? Então, professora, obrigado por estar participando aqui com a gente, tá? A gente já vai começar com algumas perguntas mesmo sobre o momento que a gente vive, né, professora? A gente acompanha, está dentro da universidade, eu até estudo ciência lá na Fevale, né? E a gente está vivendo bem, até esses tempos eu participei do evento, que é o Bar ali, há pouco tempo. Então a gente está vivendo um momento em que a inteligência artificial, o ChatGPT, é o assunto do momento na nossa área, né? A gente já viveu outros momentos, talvez, o metaverso foi um que veio e passou, daqui a pouco a segurança foi um que veio, talvez está em alta agora, mas às vezes passou, mas nosso boom hoje é esse, né? E como o assunto principal da palestra era teste de software, né? A gente queria saber um pouco se a aplicação, ou seja, metodologias de teste, como tu trouxe, estão sendo aplicadas hoje, seja na universidade, nos trabalhos de conclusão, nas empresas, ou se a gente está embrionário nessa questão ainda. Eu não digo embrionário, eu acho que a gente, como está comentando ali no final da palestra, a gente está amadurecendo. Na questão de uma curva de evolução, está no início. Mas a gente tem passos importantes. Vocês observem, a gente já tem várias formações relacionando a área de engenharia de software, a área de qualidade de software, com inteligência artificial. Aqui na URG está uma pós rolando, tem um livro que surgiu há pouco tempo, também misturando engenharia de software e inteligência artificial, porque o que a gente se deu conta? Com a quantidade de dados que a gente transaciona hoje em dia e eles sendo armazenados, isso é algo de muito valor se tu consegue aplicar técnicas direcionadas à aprendizagem de máquina e inteligência artificial. O quanto isso traz de resultado, eu acho que é onde a gente está explorando. Então, quem já tem esta visão um pouco mais sólida, claro que já está aproveitando. Tá? Mais recente, vem a ideia das possibilidades e entendimento também de como que eu vou me preparar. Que tipo de dados eu vou começar a armazenar, como que eu vou organizar esses dados, que análises iniciais, análise de dados padrão com estatística, eu tenho a respeito do que roda no meu processo de desenvolvimento, no que tem de percepção do meu cliente, do meu usuário. Mas aonde que está essa promessa que tu comentaste do ChatGPT? É que foi onde a gente teve uma visão larga no mercado de que é possível. Então, ali é uma ferramenta específica de interação para texto, para geração de texto. Esse é o propósito dela. E ela faz isso muito bem. Então, no momento que tu começa a conversar, que tu tem um texto que faz sentido, que está bem escrito, brilha o olho em relação a possibilidades. É muito interessante que, para nós mesmos que fizemos testes, né, a gente começa a pensar, nossa, como é que eu vou integrar a minha estratégia de testes? Por exemplo, né? Hoje, quando eu estava no bar ali, comecei a teve uma apresentação da Cigan, que eles já estavam integrando o ChatGPT e inteligências artificiais nas documentações deles, né? Então, comecei a pensar, nossa, como é que eu vou integrar a minha estratégia de testes, assim? Porque não é um teste tradicional, eu não vou seguir o meu algoritmo, né? O que a senhora acha, assim, de qual a estratégia, como é que eu começo? Por assim? isso que eu acho que é a questão da metamorfose. E o fato, na minha percepção atual, de que a gente vai, como equipe de teste, dentro de uma mesma empresa, ter várias estratégias rodando ao mesmo tempo.
Então, eu vou continuar com o aplicativo que faz aquele conjunto de funcionalidades que tem uma entrada específica e uma saída esperada. Mas também vou trabalhar em camadas que vai ter recurso de inteligência artificial e ali eu vou precisar usar uma estratégia diferenciada, que vai requerer o conhecimento de inteligência artificial. Então, também observem, é até um efeito de formação. Até 10 anos atrás, tu não tinha um curso de graduação em ciência de dados, um curso de graduação em Big Data. Hoje, esses cursos já rodam no país inteiro, porque foi se percebendo uma questão de disponibilidade de dados e que isso ia agregar valor para as empresas. Ninguém faz isso para bonito. Esse é o meu lema principal. A gente precisa ver valor agregado, seja ele financeiro ou não. Assim, também tem uma etapa de como nós vamos percebendo esse uso de inteligência artificial e aprendizagem de máquina, trazendo esse valor. Então, lá na ponta do teste, é como a gente estava olhando na palestra. Não é mais validar uma entrada e uma saída, fazer um if-else se fechou ou não fechou o resultado. Mas sim entender, diante do problema que a ferramenta está tentando resolver, o quanto que ela contribui. Então, se eu peço uma ideia de um tema para fazer um exercício para o ChatGPT, ele me oferece. Preciso? Não. Eu preciso entender, conversar, entender como que eu interajo. Vocês imaginem, se já é complexo no sentido de sensível, eu fazer teste de funcionalidades, de aplicações, que tem bem específico, clique, label a ser preenchido num campo, marcar um rádio Ubuntu, já é diverso em relação ao resultado quando chega no cliente do usuário. Imagina a ferramenta assistindo o ChatGPT que eu converso com ela. Poderíamos assumir que para conversar com esse tipo de solução eu vou ter que escrever bem também? Né? Mecanismos que a gente trata tecnicamente de alucinação das IAs generativas. Tá dentro do contexto. A questão vai ser perceber dentro da aplicação do que tu está vendendo o que é crítico e que tu precisa testar e conscientizar quem vai receber de onde estão as possíveis falhas, situações que não têm precisão, que talvez quem está usando espere. Então, eu fiz lá a pergunta, vai vir a solução prontinha para mim. Não vai. Assim como tu faz uma análise de crédito. Eu sempre brinco, volta e meia quem questionado, mas não autorizado. Talvez por algum fator lá no que o modelo entende, tu não passou. Quer dizer que tu não é merecedor de um crédito? Talvez não. Assim como às vezes se libera crédito e em seguida tu percebe, não era para ter sido liberado. Mas isso tudo gera um contexto de variedade de uso das aplicações que, na média, alguns tipos de usuário e clientes não estão preparados ainda. Então, momentos que nem a gente teve hoje no evento de conversar, de se apropriar, de discutir, é o que vai levar, acredito, a gente ter essas questões mais estabelecidas. E sempre que uma tecnologia na área de TI ela começa a ganhar atenção, vem todo um conjunto de profissionais, pesquisadores, empresas procurando vender soluções nesse sentido. Então, pode ter certeza, assim como já tem a certificação de teste para IA, tem 2, 3 anos, é super recente, vai vir métodos, processos, formas de testar, estratégias, mais elementos dentro da nossa caixinha de possibilidades técnicas que já são bem significativas em volume. E fica o desafio para quem é profissional em como se apropriar e interagir de acordo com estas soluções para os seus clientes, para as empresas para quais trabalham. Eu acho que já entra muito no que a gente até tinha conversado um outro momento junto, né, Matheus? Em que talvez tenha dois momentos, né? É o momento eu testando ou criando uma estratégia de teste para um software com inteligência artificial e eu se apropriando de ferramentas de inteligência artificial para tornar o meu teste mais efetivo, né? As duas coisas. As duas coisas. Então, olhando a área de qualidade, ela é fornecedora e receptora, é cliente desse tipo de estratégia. Então, se eu fizer um retrospecto, eu que atuo na área de engenharia de software, tenho essa técnica de 90.
não são recentes iniciativas de usar dados. Erro é uma das coisas que mais já se trabalhou, quem tem histórico para ver maturidade de equipe, maturidade de produto. Quem trabalha com gestão de histórico, lançamento de horas, né? Que tipo de atividade a gente investe, qual é o tempo mínimo entre o estimado e o que efetivamente acontece na projeção e tal, mas tudo muito particular daquela empresa, muito particular daquela iniciativa. Agora a gente está olhando com uma projeção de que isso se torne uma área, uma formação, uma certificação. Então, é uma transformação. Por isso que eu gosto dessa questão da metamorfose. Porque a metamorfose, nesse sentido que eu usei na palestra, ela não tem a ideia do fim, né? É o momento. O momento hoje mostra esse tipo de interesse. Então, eu tenho registro de dados de todos os testes que eu fiz, de todas as versões do meu cliente. Por que não aplicar uma técnica que procure achar um padrão que, para mim, de fora, não está óbvio? Assim como eu também já passei por situações de aplicar ferramentas simples como árvore de decisão para tentar identificar certos padrões em históricos de equipe de desenvolvimento e não chegar na resposta esperada de quem tinha a motivação. No sentido de perceber, não, aqui provavelmente nosso problema está na análise de negócio. Analisa ali 3, 4 anos de dados e não mostra isso. Por quê? Porque é um quê de interação. O dado representa uma fotografia do teu processo. Mas quem fez? Qual era a situação? Qual era o prazo de entrega daquele projeto? Então, a gente sabe que é muito dinâmico. Então, dinamicidade, complexidade envolvida, esses recursos vão vir da inteligência artificial como uma ferramenta. Vai ser muito de como cada contexto faz se apropriar, o quanto tem de conhecimento dos seus dados, entendimento dos seus dados, para conseguir agregar valor. Acho que até essa parte ali da inteligência, fugindo um pouco da área muito tech, acontece bastante das pessoas acreditarem que a inteligência artificial vai tirar emprego de pessoas que não vão saber mexer com inteligência artificial. Né? Mas acontece muito isso que a senhora falou, né? Então, às vezes eu vou treinar um modelo que eu vou precisar de mão para mexer, vou continuar a mesma coisa. Eu só vou usar o modelo para mostrar que, tipo, tá bom, a gente tem um ajuste para fazer aqui. Mas beleza, continua o trabalho do mesmo jeito, ele só vai vir para ajudar, né? A preocupação, acredito que maior, é como que agora vai ocorrer essa transformação no mercado de trabalho. Que ela vai ocorrer é inevitável. Tá? E o quanto políticas públicas, visões organizacionais entendem que também isso é um processo. Então, só para dar um exemplo bem simples. Eu me formei na área de TI em 4 de janeiro de 2002. Eu posso arriscar para vocês que 90% do que eu dou aula hoje nas diferentes instituições de ensino superior que eu atuo, eu fiz na faculdade. Mudou. E a gente tem que estar preparado a se ajustar. Né? Então, eu venho do pós-agilidade, que era um tema recorrente há 15 anos atrás. Vem com a questão da nuvem sendo viabilizada, mudança de como a gente entende recurso, de como a gente vende recurso. Então, nesse sentido, eu acho que é onde assusta e onde eu acho que requer atenção mesmo. Como que a gente vai entender certos trabalhos que não vão ter esse impacto direto, como que isso abre oportunidades para outras profissões e como que nós fazemos essa mudança, seja o profissional, seja políticas públicas que incentivem isso. Um exemplo bem simples, a gente já vem há uns 3, 4 anos, pelo menos, com a inserção da ciência da computação no ensino fundamental e médio. Então, o que nós estamos esperando daqui 10, 15 anos? Que quem vai sair do ensino médio vai conhecer redes, algoritmos, estrutura de dados. É um outro contexto. Mas como viabiliza isso? Né? Como que eu pego, faço uma apropriação para os professores, para a infraestrutura que as escolas precisam, e em larga escala, escalar esse tipo de política. Né? Então, é muito de transformação, de como que a gente vai entendendo esse processo. Assim como acho que na tua fala é importante essa questão da inteligência. Né? Quando começou o tablet,
que também já não faz tanto tempo historicamente, mas a gente tem a impressão assim, que o tablet é algo muito anterior, a gente já via iniciativas de uso na escola. Tá? Então, exemplo, a criança não precisa escrever mais. Eu chego no ensino superior e faço qualquer atividade no papel, o pessoal me questiona. No papel, Adri, no papel. Porque é o que como que tu consegue te expressar e tu usa. Depois, no tablet, tu usa no celular, no teclado, para fazer a expressão daquele conhecimento que tu adquiriu, que tu ali compôs. Tá? Quando a gente vai para esse contexto, é isso que a gente está mexendo também. Né? Então, como que, para usar uma IA generativa, para usar um recurso que vai executar parte das minhas tarefas que eu fazia 10, 15, 5 anos atrás, como é que a gente vai casar esse humano com a máquina? Então, que nem eu comentava antes, programação é um dos temas críticos em relação ao uso de IA generativa, por questão de privacidade e segurança dos dados, e também pela ideia de que é um oráculo. Né? Eu vou lá, faço qualquer pergunta, ele me responde um código. Mas o código, que a maioria das vezes ele responde, não é o que vai resolver o teu problema macro. Só que para eu conseguir resolver o código de problema macro, eu preciso conhecer o básico. Né? Então, entender como que a gente vai ter que se apropriar das tarefas e fazer o uso da IA a nosso favor, e não delegar para ela. Então, se a gente sabe essencialmente que tem uma taxa de erro, que ela entrega muito, mas que eu tenho que ter um fator crítico na saída desse resultado, o humano se torna essencial. Só que ele precisa também desenvolver esse tipo de atenção, esse tipo de inteligência para observar. Então, eu acredito, como pessoa, que é mais a coexistência ao nosso grande desafio e como nos preparar como sociedade. E que nem tu comentaste antes, vão vir outras ondas. Vão vir outros recursos e a gente vai ajustando. Acho que dentro dessa linha de se apropriar das ferramentas que o nosso oráculo vai dar para nós, né? É interessante a gente pensar, por exemplo, né? Vou trazer exemplos do meu dia a dia, né? Como eu sou tester, eu tenho costume de abrir bug, criar caixa de teste e tal. Daí eu pensei, vou pedir para o ChatGPT ou alguém gerar um bug para mim, vou ver o que ele faz melhor ou pior do que eu, né? Realmente é melhor, tá? Mas o próprio caso de teste também, ele gera um modelo muito bacana. Ele tem uma série de... Com certeza tem um aprendizado muito maior do que o meu para fazer essa geração. Então até trago a pergunta para ti, professora. Quais atividades você acha que nós, da equipe de qualidade, ou enfim, ou a equipe de desenvolvimento, vamos começar a não fazer mais? Um analista daqui a pouco não vai precisar mais criar caixa de teste. Ele vai dar o critério de aceite para o chat e ele vai gerar os casos de teste para nós. O que você vê que é o mais próximo, assim, daqui a pouco? Olha, a IA já vai assumir essa tarefa e daqui a pouco a gente não vai precisar fazer mais, sabe? Eu não acredito que vai chegar nesse ponto. E vou dizer por quê. Porque ao mesmo tempo que a gente tem essa facilidade que tu comentou, que tu experimentou, eu ainda continuo encontrando os erros básicos nas aplicações. Básicos. Que eu não aceitaria nem mesmo sem IA. Né? Eu estava comentando, faz uns 3 meses eu comprei um computador, recebi a notificação do fornecedor. Seu computador saiu para entrega. No sistema, seu computador está em produção. Na minha cabeça, como cliente, não é possível, em pleno 2023, mesmo a infraestrutura de aplicações de uma empresa, cada ponto ela me diz uma informação diferente. Então, o que eu acho que vai acontecer? Tarefas que são corriqueiras, situações que tu já sabe, tu já tem os critérios, isso aqui é normal, é comum acontecer, a gente delega. E tu vai ter mais tempo para pegar o que não está já estabelecido. Né? Então, aonde a gente pode agregar valor? Eu acho que esse é o ponto. Eu entendo sempre, nesse momento, ou até esse momento, IA como um auxiliar. Então, eu não vou reinventar a roda, como a gente já trabalhava na área de TI, né? Não vou fazer uma classe pessoa de novo.
fazer uma classe pessoa, é um componente, vai ser sempre aquela classe pessoa. Então, eu acredito nesse sentido, que ela nos favoreça a ter mais tempo para trabalhar, para efetivamente melhorar drasticamente o valor, a entrega que a gente faz. Porque, senão, seria muito tranquilo tu não ter esses erros corriqueiros. Também eu tenho uma reflexão muito íntima do fato de quem é que gera dado para a IA? Humanos. Está a resposta aí. Início desse ano, depois de uma palestra com as Big Techs, também no contexto de IA, um dia eu cheguei na universidade e um colega da área da saúde me disse assim, Adri, acabou o médico agora, porque é sensacional o que ele faz. O ChatGPT e equivalentes. E eu disse, calma, não, Adri, mas ele fala bem, pode ser usado esse tipo de inteligência artificial para tratamento, apoio, paciente. Eu disse, calma, porque os dados são oriundos de tarefas desenvolvidas, desempenhadas por humanos. Então, tem o diagnóstico que foi errado e que, por talvez até uma questão de complexidade, não é a vontade daquele profissional da medicina, mas é tão complexo. Então, é a mesma coisa, a gente sabe, a personalização de qualquer coisa na área da saúde tem sido um tema também discutido, porque a gente trabalha por padrão. Então, qualquer caso de doença um pouco mais complexa, o pessoal diz, olha, o padrão é isso, mas não, na minha família é muito comum. Eu digo, nós somos os pontos de exceção. Porque se faz tratamento 1 vai funcionar, não funciona. Tratamento 2 vai funcionar, não funciona. Como é que a IA resolve isso? Só que aí, claro, aquele caso que é mais simples, talvez a IA vai auxiliar o médico para ele resolver de uma vez e dar mais tempo de pensar o complexo. O início da Covid. Não tínhamos dados, todo mundo desesperado. Então, um olhar que ali se diz, agora, se eu tenho ferramentas que fazem o básico, eu vou direcionar porque eu vou agregar valor de maneira efetiva, vamos dizer assim, o que aquele momento requer. Então, na área de qualidade, eu acredito nesse sentido. Que experiência de usuário é essa? Como mapear quem é esse usuário? Conforme a aplicação, tu tem usuário de tudo que é idade, de tudo que é experiência, de expectativas diferentes, de percepção daquela tela, daquela interação, daquele retorno de maneira diferente. E, ao mesmo tempo, não vamos esquecer, a gente tem muita coisa legada que coexistem. E aí nós vamos refazer tudo, refatorar tudo. Sem documentação. Sem documentação, sem nada. Vamos fazer porque a IA mandou. Não, na quinta-feira da noite eu estava fazendo a atualização num sistema, eu como usuário, estou atualizando, salvar, pum, erro, número de conexões, na tela vermelha. Aí eu, na hora, já olhei assim, é o horário, olhei, 00:00, meia-noite. Então, acontece, só que aí fica aquela ideia assim, mas o que tu tinha que estar mexendo no sistema meia-noite? Ué, mas não é tudo virtual, tudo dinâmico, tudo conectado? Eu quero atualizar o sistema meia-noite. Eu quero fazer 25 compras de R$10 no Compre com um clique e o meu cartão não ser bloqueado. Adri, mas essa fraude, eu também não quero passar por fraude. Então, como é que tu equaliza? Talvez o esforço vai vir mais nesse sentido. Se a gente conseguir resolver o básico com suporte de IA. Então, acho que é sempre nesse sentido de coexistência. Não acredito assim, não, está tudo na máquina. E também pensem, o cliente, o usuário, seja de qualquer serviço, ele muda. Então, o que a Adriana consumia na Amazon há 20 anos atrás não é o que a Adriana consome hoje. Nem há 20, acho que a gente muda muito. Então, como é que a ferramenta faz essa adaptação? Dizer assim, a Adriana não tem mais interesse nisso, a Adriana tem interesse nesse outro aspecto. A Adriana se lembrava mais das tarefas, a Adriana agora está chegando numa idade que ela precisa ser lembrada mais automaticamente. Então, ajustar nesse sentido de personalização e ter essa complexidade que vai brilhar o olho, eu acho que é onde a gente vai investir, sabe, de maneira mais efetiva do que simplesmente fazer essa substituição. Acho que um papel importante de todo mundo é popularizar os conceitos, explicar. Então, fica muito ainda aquela coisa mística. Não adianta, a internet é fio. Se romper qualquer cabo, está aqui a Porto Alegre, Rio Grande do Sul,
A São Paulo vai parar tudo. Então é fio, claro. Tem um quê de tecnologia aí que permite parecer que é transparente. Não é. Mesma coisa com IA e dados. Então, como lidar com tudo isso a nosso favor, eu acho que é o caminho, pelo menos que aparece como hoje. Mas o desafio de colocar diferentes profissões, diferentes responsabilidades nesse contexto é alto. Perfeito, acho que já dá uma explosão na cabeça de ideias, de coisas para pensar sobre IA, que é justamente isso. Por ser muito místico, a gente pensa que vai resolver todos os nossos problemas, né? Mas trazendo esses pontos, justamente isso. Pô, se um médico não sabe o que é uma doença, como é que uma IA que pega dado de pessoas vai saber o que é? Ela não é mágica também, né? Também não. No final tudo é dados de pessoas, né? Que expressam uma determinada fotografia daquele contexto, né? Então, como só olhando os dados, tu vai perceber. Imagina um cliente diz assim, tá aqui abaixo de dados o que aconteceu na minha empresa. Não está lá para saber os detalhes, o que pode justificar certas flutuações. A análise de dados convencional, o que ela faz? Olha para a estatística. É uma autópsia. É o que já passou. E quando a gente fala de IA, a gente trabalha em 3 aspectos, né? O que já passou, entender pelo histórico, o que a gente acredita que vai acontecer e o que a gente acredita que é recomendado fazer. Então, são complexidades completamente diferentes, mas que mostram, é dinâmico. Então, volta e meia, a gente é surpreendido positivamente ou frustrado. Não era bem isso que a gente esperava, né? Só que a questão é o quanto essa entrega valoriza. Vou pegar uma situação que está mais próxima a nós. Questões climáticas. Eu trabalho numa disciplina de análise de dados e volta e meia discuto isso com os alunos. A gente percebe essa movimentação hoje de vários eventos assim que nos surpreenderam. Mas se a gente puxar na história, não tão longa assim, mais recente, teve alertas que não aconteceu nada. Mas qual é o risco de eu fazer um alerta? Parar um comércio, parar um mercado, versus a eu não parar. Então, a IA vai te auxiliar a fazer análises, mas é o teu olhar, é um decisor humano que, na verdade, vai dizer assim, nós vamos parar. Se não acontecer, que bom que não aconteceu. Mas nós vamos parar porque o risco é iminente. Né? Então, como entender? E eu acho que não digo que seja um problema, mas uma característica da nossa área de TI é o fato que a gente vem trabalhar com TI acreditando que tudo é muito exato. Né? É número, é equação, é algoritmo. Como é que começa o sistema? Por um humano, por um requisito. Que falou, que escreveu, que alguém entendeu. Aí tu já tem uma complexidade de possibilidade de interpretação vasta. Né? Então, vai se continuar tendo esse tipo de situação. Né? De como lidar com esses aspectos que são humanos. Por isso que a minha fala foi muito nesse sentido. Ok, eu tenho um histórico da área de inteligência artificial, eu tenho um histórico da área de engenharia de software, da área de teste de software. Todas essas tecnologias coexistem, com mais condições de infraestrutura, mais nuvem, mais capacidade, mais conexão. Só que quem mexe em tudo isso, quem faz tudo isso funcionar, são humanos. Então, se a gente não parar para ter uma atenção nesse sentido, vai ser mais difícil, vai ser mais doloroso. Então, eu prefiro entender que eu não faço demonização em relação à inteligência artificial, muito menos inteligência artificial generativa. Mas quando eu assumo uma postura de uso daquela ferramenta, eu sei para que ela está me auxiliando. Ela vai me dar insights, ela vai tentar organizar alguma coisa que eu não lembro. Muito bem. Se eu ir para uma postura que ela vai me dar a resposta do oráculo, que a gente brinca, aí tu está com grande risco de ser mal sucedido ou ter uma experiência negativa, porque não é esse o propósito dela. Né? Então, como isso ser trabalhado? É humano.
tem que olhar para os humanos em volta de todo o processo. Fiquem tranquilos, testers, analistas de testes. Não vamos ficar desempregados. Podcasters também. Fiquem bem de boa, não chegou o momento ainda. E há uma necessidade, né? Até pela movimentação que a gente teve depois da pandemia, esse depois entre aspas, mas é o fato dessa necessidade de interação. Né? Que nem eu brinquei. Por que hoje a gente não está fazendo isso aqui online? Não, eu comentei no início da palestra, né, que ontem, quando começou em Porto Alegre os trovões, eu cheguei em casa e eu pensei assim, por que não é remoto esse evento? Né? Por que não é remoto? Porque o profissional que me trouxe já me disse assim, qualquer chuva, a senhora pode contar comigo que eu vou estar aqui. Porque a gente já começa a pensar no trânsito, na logística. Né? Mas por que não é online? Porque tem necessidade de interagir. Sabe que nem todo mundo se sente tranquilo, livre, né, para conversar, trocar. Precisamos do lado humano também. Ora, se eu, para interagir, para eu dar aula para uma turma em São Paulo, para dar aula para uma turma em Minas, a gente precisa fazer online. Não tem como a Prof. Adri de manhã estar em São Paulo e de noite estar em Minas. Não tem como eu fazer isso. Tá? Tem uma troca, tem uma diversidade, uma questão de sotaque, de experiências que gera muito valor. Então, eu acredito nessa consistência. A gente vai usar de tudo um pouco e entender para que eu uso cada estratégia. Né? Então, acredito que vocês devem ter se perguntado. O evento vai ser online, híbrido ou presencial? Para os nossos propósitos, vai ser presencial. Ora, vocês vão dizer assim, não, queremos fazer algo que converse com mais gente, que a gente tem experiências bem diferentes espalhadas pelo país. Vai fazer híbrido ou vai fazer online. Então, entender tudo ao seu propósito. Né? E aí eu vou para a linha a frase mais citada na área de engenharia de software, que é o que eu mais atuo, que é não existe bala de prata. Né? A gente não tem uma solução única para todos os problemas. Então, é entender a riqueza que isso nos oferece. Acho que gera um medo. Né? No início, assim, como é que eu lido com tudo isso? Quando eu optei por fazer o MBA, eu comecei o MBA já faz uns 5 meses, de inteligência artificial e Big Data, foi nesse sentido. Porque a minha experiência até aqui sempre foi de técnicas específicas de inteligência artificial. Então, eu chegava com tranquilidade e dizia assim, eu trabalho com técnicas que eu consigo descrever um modelo e fazer uma representação de negócio desse modelo. Não sou uma pessoa que usava redes neurais, por exemplo. Hoje eu não tenho escolha. Tem cliente, tem problema que requer rede neural, árvore de decisão. Eu tenho que escolher uma infraestrutura para guardar os dados. Eu tenho que escolher como que eu vou guardar esses dados. Eu vou guardar no SQL, vou guardar num banco de dados convencional ou vou guardar no Excel, como muito se faz ainda, né? Isso não é um problema. Mas eu preciso entender de diferentes ferramentas, ter um contexto do todo. Antes, a gente estava numa situação mais confortável, uns 20 anos atrás, que era desafiador, porque a gente estava engatinhando. E eu disse, qual é a onda do momento? A agilidade. Antes da agilidade foi a UML. Vocês talvez nem lembrem disso. A UML, orientação a objetos, componentes. Tá? Depois está vindo a onda da inteligência artificial. Antes veio a onda do DevOps. Se estabeleceram. Tá? Um dia na aula, aqui na Fevale, já faz também uns 4 anos, um aluno, nós comentando sobre agilidade, eu trabalhei muito com Scrum, também do ponto de vista acadêmico, fazendo pesquisa nesse sentido. E aí um dia nós discutindo, né? Ele me dizendo assim, o Adri, mas tem que escolher todas essas práticas para colocar em operação. Eu disse, tem mesmo? Ele disse, tu está duvidando? Eu disse, não, eu estou refletindo. Porque quando eu comecei a dar aula de agilidade, isso em 2005, tinha 5 anos essa conversa. Agora tem 23. Então, eu tenho que fazer essa reflexão. Não posso... Não, é sempre novidade. Não é mais novidade, se experimentou muito, se trouxe muito valor, se adaptou muito. Então, eu acredito que a IA é o mesmo sentido. Sabe? Tem as suas bases, seus pilares de como que funciona, mas que está sujeito à transformação, à adaptação, interação com outras tecnologias, com outras formas de trabalho.
Só que agora está tudo muito mais rápido. Eu acho que é a sensação de mais rápido. Que nem eu trabalho remoto. Trabalho remoto, há 3 anos atrás, se discutia. Digitalização, mesma coisa. Será que o cliente vai comprar pela internet? Ele passou 2 anos que não tinha outra opção. Ou ele comprava pela internet, ou ele comprava pela internet. A experiência foi ótima? Não foi. Por quê? Porque requer mecanismos diferenciados. Se entendeu, se monitorou dados sobre isso ao longo desse tempo, é um ponto de exclamação que sempre vai tornar as coisas mais dinâmicas. Então, o que funcionava muito bem num e-commerce ali até 2019, passou a não funcionar tão bem na experiência do usuário. Não é que ele não funcione, mas para a experiência do usuário não é legal. Eu fazia compras durante a pandemia pelo iFood, compras de mercado. O limite era 16 itens. Aí um dia eu me dei conta. Uma cesta básica, quantos itens uma cesta básica? É um só. Então, eu pego a cesta básica mais 15 itens. É a Adriana, cliente, usuária, tentando melhorar a experiência. Por isso que sempre vai ter uma porta aberta. Né? Então, como eu compro hoje é diferente. Isso melhorou. Não estou criticando o iFood, mas melhorou. Daqui de 5 anos, a demanda vai ser outra. E o tester vai ter que estar lá. Vai ter que estar lá garantindo a qualidade, vai ter que estar lá preocupado como que aquela ponta da aplicação está conversando com a solução de estoque que ele tem há 20 anos. É muito mais o se adaptar, né, professora? Do que, do que efetivamente eu ficar preocupado que eu não vou mais fazer caixa de teste, que eu não vou mais abrir bug. Eu acho que são visões diferentes. É importante essas conversas, assim, para a gente colocar um ponto final em algumas coisas que são muito faladas, né? Principalmente em outras áreas, né? A gente vê muito, será que vai acontecer isso? A gente falou vários exemplos aqui, mas essa não é a nossa realidade. E eu acho que é realmente isso. Às vezes a preocupação vem muito mais de áreas que nem tu comentou. A internet, ela é isso. Ela é cabo ligando cabo. Que muitas áreas acabam não entendendo. Pensa que a internet é essa coisa mágica, e pensa que a IA é essa coisa mágica, que pensaram que o metaverso era aquela coisa mágica. Então, realmente, esses pontos que a gente acaba colocando ajudam o pessoal a refletir como possivelmente as coisas vão continuar caminhando ou vão, né, continuar por e esse surpresas virão. Eu certeza. vou olhar essa nossa conversa aqui daqui 2 anos e vou dizer, meu Deus. Mudou tudo. Mudou tudo. E é estar preparado para isso, né? Então, eu acho que o tema central de qualquer profissão hoje em dia é entender, eu preciso resolver problemas de uma determinada categoria. Como que esses problemas vão vir? Que ferramentas eu tenho? É dinâmico. Vai mudar. Eu vou ter que conhecer. Horas eu vou dizer assim, é uma promessa. Daqui 20 anos talvez isso faça sentido. Ou daqui 2. Eu tenho que acompanhar. Eu tenho que estar aberto a experimentar. Né? Então, é orgânico. A humanidade é orgânica. Tudo que a gente faz tem esse viés de dinamicidade. É parte a gente tentar não se sentir tão ansioso com isso. Tá? Então, fica aquela ideia, não, mas eu quero escolher um caminho para lidar. A empresa também, eu tenho que escolher o que eu vou investir. Eu não posso investir em tudo, eu não tenho nem condições de investir em tudo. Né? Então, como que a gente vai montar as estratégias, aí, usando a palavra que tu comentou antes, para lidar com essa complexidade? Né? Sabendo que faz parte, tu vai ter que ter um setor que lida com a parte convencional do que a gente entende hoje, tu vai ter que ter um setor que acompanhe o que está rolando lá fora, eu vou ter que ter um setor que efetivamente está colocando essas primeiras iniciativas em operação. E isso não é novo, gente. Se vocês observarem, inteligência competitiva na área da administração é olhar para fora do contexto da empresa. Sustentação de estratégia. A gente discute isso há décadas. A gente sabe, tem mecanismos para isso. Só que agora está tudo nos exigindo de mexer em todas as partes ao mesmo tempo. Então, eu preciso agora não lidar só com o meu setor, só com a minha equipe, só com o cliente formato 1. Eu preciso lidar com esta variedade. Né? Então, aí eu acho que é essa grande ansiedade, esse grande desafio. Tá certo. Professora, muito obrigado por tirar esse tempo, muito obrigado pela palestra, também estava muito boa. Vocês podem acompanhar também a palestra pelo YouTube, se eu não me engano, né? Da Testing Company.
E podem acompanhar também a professora, tem Instagram, professora? Tem Instagram, Adriana Reis, LinkedIn também. Então, estou aberta sempre para conversar e fazer reflexões, né? Eu acho que a gente tem esse caminho de tratar até esta parte mais técnica, a parte de como a gente tem o desafio de lidar na área de tecnologia para negócio e para a sociedade, né? Então, a gente está tendo que coexistir em todas essas camadas e estar alerta em todos os contextos. E com certeza vamos marcar um papo com mais tempo, ficar uma tarde conversando, porque com certeza a E gente gera, precisa. né? Gera reflexões. Gera. Professora, muito obrigado. Muito Eu que obrigado. agradeço, Tá? pessoal. Foi um prazer. Vamos ficar ligados nos próximos, então, pessoal. Valeu. Obrigado.